livro aqui, As Verdades que Nunca Te Contaram sobre a Igreja Católica, vemos mais alguns espantalhos produzidos por Alexandre Varela, quando ele diz o seguinte: João Calvino, líder da Reforma Protestante na Suíça, dirigiu uma campanha de caças às bruxas em Genebra, que teve como resultado a queima de 31 pessoas por feitiçaria em 1545. Mas devemos perguntar qual é a fonte dele. Alexandre Varela, o defensor do catolicismo romano, usa como fonte um livro de um autor que é grandemente criticado como historiador, tá bom? Estamos nos referindo a Henry Charles Lanman, tá? Que é autor do livro A Inquisição da Espanha, um livro de 1966. Mas veja bem, existem pessoas que criticaram, né, esse historiador. É por isso que eu digo, essas fontes, assim como os arminianos, usam essas fontes, colocam nos seus sites apologistas e acham que está tudo resolvido. Pegam fontes de terceiros que não vão consultar no francês, no inglês e colocam lá no seu blog. Né? E aí, meu amigo, aí se lambuza tudo com a mentira. Então é isso, a mentalidade dele era essa, você entendeu? Agora, sobre a questão da Igreja Católica, a gente tem que ver que, infelizmente, ela também tem um telhado de vidro. Tá? Eles tentam fazer também um revisionismo católico, mas, na verdade, eles caem em inúmeras contradições. Tá? Os mesmos espantalhos que eu encontro, tá, em livros arminianos, como esse aqui, que é Amor é Este, que eu tenho aqui no canal, algumas refutações a esse livro. Assim como você tem esse livro aí, chama Calvino de O Papa de Genebra, você tem os mesmos espantalhos em sites e livros arminianos e católicos, tá? Você encontra também no meio católico os apologistas católicos tentando também deturpar os fatos, né? O autor destes livros aqui, católicos, tá? O blogueiro carioca Alexandre Varela, de 38 anos, ele foi credenciado na sala da imprensa do Vaticano, você sabia? Tornando-se o primeiro vaticanista do mundo que não reside em Roma. Olha só, o único brasileiro e a única pessoa fora da Itália que conseguiu isso daí. E no seu blog, o Catequista conta hoje com mais de 500 mil de seguidores, e a sua página também no Facebook é muito grande. A linguagem jovem e desbochada rendeu ao site o apelido de Catequese de Boteco. O blog trabalha com memes no Facebook e usa humor como linguagem para uma catequese que deveria ser séria, vamos dizer assim, né? Mesmo assim, o Vaticano os abraçou e considera então Alexandre Varela então um dos seus representantes credenciados do Vaticano. Bem, não é de hoje que apologistas católicos procuram tecer falácias, né, pessoal? Falácias históricas sobre os reformadores. Tentando assim também desacreditar esses homens que eram usados por Deus, por tentar apresentar então espantalhos desses personagens. Há no capítulo 6 do livro As Verdades que Nunca Te Contaram sobre a Igreja Católica, faz vários fake news históricos, né? E o título do capítulo 6 é bem interessante, porque o capítulo 6 está dizendo aqui que o telhado de vidro dos difamadores das Inquisições, tá bom? Então nós vemos aqui na referida obra, né, do capítulo 6, o telhado de vidro dos difamadores das Inquisições, página 167. Então nós temos aqui, queridos, eles dizendo que o telhado de vidro dos difamadores, olha, são difamadores aqueles que
tentam agredir, né, historicamente aí a Igreja Católica Romana. Está escrito aqui na referida obra: já está mais do que na hora de avisar as pessoas que elas estão nuas, ou seja, estão completamente iludidas e despidas do verdadeiro conhecimento histórico. Além disso, muitas delas não possuem um mínimo de integridade moral para tecer crítica alguma às inquisições. O telhado dela é de vidro, como mostraremos a seguir. Então, eles dizem que os acusadores não têm moral para querer fazer alguma difamação contra a Igreja Católica. Na página 171 deste livro, certo? Nós vemos o seguinte: as verdades que nunca te contaram sobre a Igreja Católica, né? Nos conta então a história nos conta a história de Serveto da seguinte forma, queridos: Serveto libertado pelos católicos e queimado pelos calvinistas. Opa! Tá aí, mais aí, pessoal, um fake news histórico. Mais um, né? Dentre os vários que existem. Então nós temos aqui, vamos ver os fake news históricos que são apresentados aqui por Alexandre Varela e a sua esposa. Vamos lá. Página 171. Serveto libertado pelos católicos e queimado pelos calvinistas. Olha só, que interessante, senhores e senhoras. A vítima mais célebre de Calvino foi Miguel de Serveto, primeiro médico a descrever precisamente a circulação pulmonar. Ele se tornou protestante e depois gnóstico e publicou um livro em que buscava refutar a doutrina pregada por Calvino. Suas heresias o levaram a ser denunciado e preso pelas autoridades católicas de Lyon, sendo entregue à Inquisição em 1553. Bem, os problemas do livro são latentes, né? Primeiro que Serveto liberado pelos católicos e queimado pelos calvinistas. Que calvinistas eram que estavam lá no governo de Genebra? Ímpios, tá? Eram calvinistas, tudo bem, eram calvinistas, assim como são evangélicos aqueles que estão dentro das igrejas. Todos que estão dentro da igreja são evangélicos verdadeiros? Não. Assim como esses aqui também estavam no governo de Genebra, também não, eram ímpios, eram libertinos, queriam todo tipo de libertinagem que existia quando a Igreja Católica ela liderava Genebra. Quando a Igreja Católica liberava Genebra, era uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Quando chegou os protestantes lá, que deram um novo visual para a cidade. A vítima mais célebre de Calvino foi Miguel Serveto. Primeiro médico a escrever, papá. Ele se tornou protestante. Esse camarada aqui, Miguel de Serveto, nunca foi protestante. Tá bom, Varela? Nunca foi protestante. E depois, gnóstico. Porque um protestante verdadeiro, ele não nega a trindade. Agora, gnóstico, ele pode ter sido sim, como foi. Que inclusive ensinava, fez um livro sobre astrologia. Tá bom? E publicou um livro que buscava refutar a doutrina pregada por Calvino. Justamente, tentou refutar, mas não conseguiu. Tá bom? Calvino respondeu dentro da Bíblia, historicamente respondeu, inclusive aqueles padres que foram visitar a sua casa em Genebra. Houve um padre que quando chegou na casa de Calvino pensou que ele morava num palacete, cercado de soldados. Quando ele chegou lá e viu uma casa humilde, foi o próprio Calvino que abriu a porta para receber o padre, que tentava persuadi-lo a largar a reforma protestante. Ele ficou impressionado que Calvino era uma pessoa simples, uma pessoa pobre. Ele estava acostumado com as riquezas lá de Roma, né, pessoal? Fazer o quê, né? Mas na página 172, nós vemos aqui, Serveto se tornou protestante depois gnóstico. É isso aí mesmo, é verdade. Ele nunca foi protestante, mas sim gnóstico. A história contada, então, queridos, aqui na página 172, ela é totalmente distorcida por Alexandre Varela, tá bom? A verdade sobre os fatos são apresentados na série de 2 vídeos que eu fiz aí, que tem por título Miguel de Serveto, Calvino, Estado, desconstruindo mitos sobre os reformadores protestantes. Nesta série, aqui nesse canal, você pode procurar na playlist, tá? Essa série é tratado
sobre os espantalhos, sobre essa questão de Miguel de Serveto e o seu processo e como ele morreu na fogueira, tá bom? Serveto era tão convertido ao protestantismo que escrevia contra a doutrina bíblica da Trindade. Olha só que coisa linda. Esse era protestante mesmo, hein, ô senhor Varela? Precisava fazer uma pesquisa melhor aí. A Igreja Católica, ela queria matar Serveto de todo jeito, de toda maneira, certo? Eles iam levar ele para a fogueira. Então esse título aqui, Serveto, libertado pelos católicos, queimado pelos calvinistas, é fake news, é fraude, falácia. Serveto, libertado pelos católicos, negativo, ele escapou da mão dos católicos, Serveto saiu correndo, certo? Tentou escapar, fez de tudo para escapar e conseguiu escapar, tá? E eles ficaram muito nervosos, a Igreja Católica, porque havia perdido ele, certo? E diz aqui que fizeram um boneco e realizaram a queima simbólica de Miguel de Serveto, porque já que eles não tinham Miguel de Serveto em mãos, fizeram um boneco. Serveto obteve misericórdia quando esteve sob o poder da Inquisição Romana. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Mas não teve a mesma sorte diante das autoridades calvinistas. Ô, senhor Varela, me ajuda aí. Se a gente for começar a ver aqui livros históricos aqui sobre esse assunto, o senhor vai ficar chateado, hein? Porque o senhor vai ficar desmoralizado. Não foi bem isso, não. Eles queimaram o bonequinho, simbolizando Miguel de Serveto, justamente porque ele escapou, querido. Ele escapou, tá? Então, essa conversinha aí realmente não é a realidade dos fatos, tá? Quando você pega, por exemplo, este livro, A Reforma Protestante e o Imaginário da sua época, nós temos aqui na página 92, diz o seguinte, que as autoridades da cidade católica, né, elas tomadas de vergonha de terem sido enganadas 2 vezes por Serveto, encenaram a sua sentença, queimando o boneco de palha que o representava. Então essa é a verdade, viu, senhor Varela? Esta é a verdade dos fatos. Serveto escapou da mão dos católicos, mas ele ia para a fogueira, senhor. Ele ia para a fogueira, tá? No capítulo 5 da página 157 deste livro, tá bom? Este livro aqui, As Verdades que Nunca Te Contaram sobre a Igreja Católica, vemos mais alguns espantalhos produzidos por Alexandre Varela, quando ele diz o seguinte: João Calvino, líder da Reforma Protestante na Suíça, dirigiu uma campanha de caças às bruxas em Genebra, que teve como resultado a queima de 31 pessoas por feitiçaria em 1545. Mas devemos perguntar qual é a fonte dele. Alexandre Varela, o defensor do catolicismo romano, usa como fonte um livro de um autor que é grandemente criticado como historiador, tá bom? Estamos nos referindo a Henry Charles Lanman, tá? Que é autor do livro A Inquisição da Espanha, um livro de 1966. Mas veja bem, existem pessoas que criticaram, né, esse historiador. É por isso que eu digo, essas fontes, assim como os arminianos, usam essas fontes, colocam nos seus sites apologistas e acham que está tudo resolvido. Pegam fontes de terceiros que não vão consultar no francês, no inglês e colocam lá no seu blog. Né? E aí, meu amigo, aí se lambuza todo com a mentira, né? Mas acontece que Henry Charles Lanman, do qual ele usa a fonte aqui na sua bibliografia, eu fui consultar aqui e fui fazer uma pesquisa e eu percebi que este homem, ele não tem muita credibilidade. Richard Lagan, do New York Times, em abril de 1998, critica Kamen, ansioso por contrariar a concepção da Inquisição do século XIX como um monstro que acabou por consumir a Espanha, não consegue entrar na barriga da besta e avaliar o que realmente significa para as pessoas que com ela viviam. Pouco
se fala, por exemplo, sobre os próprios inquisitores e sobre os que estes procuraram alcançar para além de uma confissão de culpa. Cumming também não conduz o leitor através de um julgamento real. Olha aqui, senhor Varela, as fontes que o senhor está usando aí, tá? Cumming também não conduz o leitor através de um julgamento real. Se eu tivesse feito, um leitor poderia concluir que a instituição que ele retrata como relativamente benigna, em retrospectiva também era capaz de inspirar medo e tentativas desesperadas de fuga, e, portanto, mais merecedora de uma reputação anterior. Também se poderia dizer mais sobre os advogados que intervieram nos julgamentos e manipularam seus procedimentos, juntamente com os stratagemas, como subornos e apelos de insanidade, que os réus costumavam usar para fazer parar a maquinaria inquisitória. Ainda segundo Kaigan, também são necessários estudos que realmente utilizem seus arquivos. A Inquisição manteve excelentes registros para reconstruir o mundo dos indivíduos que se enredaram na sua rede. Então nós temos aqui uma crítica, certo, ao historiador que ele está usando aqui para querer afirmar que 31 pessoas foram queimadas na fogueira em Genebra, o que não procede com a realidade dos fatos, senhor Varela, ok? Então, iremos tratar mais também, nos próximos vídeos, sobre a questão da Inquisição protestante, tá bom? Que é levantada pelos apologistas católicos, mas, de momento, eu posso citar um historiador, Thomas Cannion, certo? Esse livro eu trouxe de Portugal, acho que não deve ter aqui no Brasil, um livro muito lindo, muito belo, sabe, muitas fotos coloridas, um livro lá de Lisboa, certo? Esse historiador aqui, ele conta sobre ele aqui, ó, que Thomas Cannion, a história conquistou, escreveu vários livros, todos eles foram best-seller em países diversos, como Estados Unidos, Itália e Brasil. Bem, nós vemos aqui, senhores, que esse historiador, em seu livro Hereges e Heróis, uma obra de 2013, tá? No inglês, 2013, editado em Lisboa, em 2016. Tá? Na página 289 deste livro está escrito o seguinte: em Genebra, o próprio Calvino presidiu augustamente a incineração de Miguel de Serveto, um brilhante, bondoso e competente médico aragonês, muitas vezes creditado como o pai do unitarismo. Então, tá vendo? É o que eu digo para vocês. Dependendo da fonte que eles pegarem, ele vai dizer que foi o próprio João Calvino que mandou Miguel de Serveto para a fogueira. Mas nós vemos aqui, está escrito aqui no historiador, tá? O próprio Calvino residiu a incineração de Miguel de Serveto. Mentira, isso é falácia, tá? Na página 290 deste livro aqui, também diz que Calvino, rangendo os dentes, viu a morte de Serveto. Na página 290 também mistura verdade com falácias, tá? Embora esta fosse a única incineração devida a Calvino, a ele se ficou também a dever a decapitação de vários de seus inimigos cívicos sob falsas acusações. Então se percebe? Dependendo do que você lê, senhor Varela, o senhor vai comprar gato por lebre, o senhor vai ser enganado, assim como os arminianos também usam fontes que muitas vezes não procedem. Agora, a verdade sobre esse assunto é o seguinte: há vários escritores, historiadores, que trazem informações precisas sobre essa questão. Por exemplo, este livro aqui diz o seguinte: a influência de Calvino, entretanto, era mais moral que política. Ele não possuía posição política de governo. Patrick Collison comenta o seguinte, certo? No livro A Reforma Protestante e o Imaginário de sua época.
O talento jurídico de Calvino somente seria convocado como consultor, o que era um papel influente. Ele chegou a preparar uma constituição civil para a República. O talento jurídico de Calvino somente seria convocado como consultor, o que era um papel influente. Ele chegou a preparar uma constituição civil para a República, mas a noção de que tenha sido uma espécie de ayatolá que governava Genebra como teocracia é falsa. A Reforma, certo? Livro, tradução Duarte, Rio de Janeiro, Objetiva, página 113, citado aqui no livro, certo? A Reforma Protestante e o Imaginário da sua época. Então dizer que Calvino era um ditador de Genebra, que era um ayatolá, que ele mandava lá, esquece, tá? As fontes mostram que ele não tinha essa autoridade e nem ele tinha cidadania lá em Genebra, tá bom? Então quando você lê o final da página 90 do livro A Reforma Protestante e o Imaginário, então vemos livros que são realmente falaciosos, como esse daqui também, que amor é este, que quer colocar Calvino como o Papa de Genebra, tá? Então pesquisas falhas, como fez David Hahn, que inclusive a pesquisa é tão falha dele, que ele fez um livro nos Estados Unidos, Fabricantes de Deuses, em que alguns capítulos foram refutados pelos mormons, pelos apologetas mormons, porque o livro foi inconsistente, o livro foi falho, tá? Então nós vemos aqui a Reforma Protestante Imaginária da sua época, página 92, Calvino não foi juiz neste processo, viu, senhor Varela? Ô, senhor Varela, as verdades que nunca te contaram sobre a Igreja Católica, é melhor só fazer uma pesquisa melhor. Calvino não foi juiz nesse processo, mas foi chamado para tentar persuadir Serveto de seu erro e para testemunhar contra os seus ensinos. As palavras ferinas de Serveto contra a Trindade, assim como as suas afirmações de que ele próprio era um ser angelical, ele se considerava um ser angelical, Miguel de Serveto, foram além do que a tolerância genebrina da época poderia suportar. Nós temos também o historiador Patrick Collison, classifica Serveto como o maior heresiarca da época, sendo homem de opiniões ecléticas. Observa ainda, Patrick Collison, que as suas obras eram marcadas pela provocação e a sua volta a Genebra era um gesto insano de um desafio, talvez estimulado pela oposição política a Calvino. Então, queridos, assim como no tempo em que Calvino era vivo, acabou surgindo muitos inimigos intelectuais em nossos dias, também com as suas falácias, com seus enganos, com os seus escritos cheios de espantalhos, né? No seu tempo, se levantaram muitos inimigos intelectuais nos tempos da Reforma Protestante, né? Como Castellion, por exemplo, né? Que apresentava discursos de tolerância, mas que na prática era inimigo da causa cristã, unindo-se com os inimigos da causa de Cristo. Mas no caso de Castellion, ele foi descoberto, depois de um período, que ele traduzia livros de um ex-franciscano e herético chamado Otino. Castellion, então, depois de descoberto as suas falácias e a tradução desse franciscano que ele fazia contra a Reforma Protestante, ele perdeu, Castellion, a sua reputação e o seu nome caíram por terra nas terras protestantes. Tá? Infelizmente, pessoas como o suicida Stefan Zweig, né, que está aqui nesse livro aqui que eu tenho aqui em mãos, né, também usaram essas fontes espúrias para querer desacreditar os reformadores e, consequentemente, a Reforma Protestante. Tá? Lutero, Calvino, certo, e outros reformadores, eles não exaltaram Sebastian Castellion, mas o refutaram biblicamente,
ok? Como é o caso de um livro exclusivo que eu tenho aqui, que João Calvino refuta Sebastião Castellio pela sua própria pena, biblicamente falando, tá? Agora, Sebastião Castellio, ele é exaltado por autores como Leandro Tomás de Almeida, no seu livro É Necessário Queimar os Hereges, tá? Então, nós vemos aqui uma pessoa exaltando, né? E deixando praticamente Calvino como o lobo mau da história. No seu livro É Necessário Queimar os Hereges, nós vemos aqui várias distorções, tá, da realidade dos fatos. Ela é contada de outra forma por Émile Doumerc, né? Por exemplo, alegou Doumerc que Castellio ele liberava os heréticos, né? Não deveria se condenar os hereges, mas o ímpio e o ateu deveriam ser podados às suas ideias. Então, quer dizer, nós temos aí então a tolerância, entre aspas, de Sebastião Castellio, né? A diferença seria que ele apenas não concordava com Calvino quanto às ideias que deveriam sim ser castigadas e aquelas que não deveriam ser castigadas, né? Agora, Castellio, o que nós vemos a realidade dos fatos é essa daqui que eu vou ler para vocês aqui, ó. O que Doumerc negligencia aqui, talvez de boa fé, é o fato de que para Castellio o ateísmo e a impiedade são sinônimos, não de ideias condenáveis, mas precisamente de costumes abomináveis. O ateu seria um outro nome para o criminoso. Isso nos parece evidentemente pueril hoje, mas se explica pelo fato de que na época o ateísmo não era uma escolha doutrinal. Na verdade, não existia no sentido em que entendemos hoje. Quer dizer ao bem. Aliás, para ver claramente a diferença prática entre a posição de Castellio e aquela de Calvino, é suficiente ao reportar a um livro que está aí escrito para vocês procurarem. Se vocês vencem, diz em substância nosso autor e seus adversários, nós morremos. Se nós temos a vitória, nós não os mataremos. Parece que Castellio também tem um telhado de vidro quando ele diz o seguinte: há uma única passagem em que vemos Castellio aprovar a morte de blasfemadores, quando expressa que aqueles que ensinam abertamente a se desviar do Deus único, eles podem bem morrer. Passagem de resto negada por todo o restante da sua obra. Então, olha, alguns podem morrer aí, viu? Devem morrer. Então tá lá acusando Calvino, mas tá escrevendo a morte de blasfemadores. O discurso apresentado por Castellio tem problemas, mas é elogiado por pessoas católicas como Dietrich Korneck, autor de uma dessas obras citadas. Os escritos católicos e o uso da razão de Dietrich Korneck mais tarde desviariam Armínio da verdade soteriológica. Foi Dietrich Korneck que desviou Armínio, que ajudou Armínio a se desvincular da soteriologia protestante. Dietrich Korneck era um católico, um defensor do catolicismo, que foi dado um livro para Jacó Arminius ler e refutar os livros de Dietrich Korneck, mas aconteceu justamente o contrário. Além de ele não refutar, ele absorveu os escritos deste católico romano. Dietrich Korneck afirmou que em uma folha sobre os escritos de Castellio, eu encontro mais verdade, piedade e edificação que em todos os livros de Calvino e Bessa. Olha que interessante, Dietrich Korneck, aquele que desvirtuou Jacó Arminius, ele diz que ele encontrava em uma folha mais verdade em Castellio do que em todos os livros de Calvino e Bessa. Isso é um ódio à reforma protestante, hein? Fala a verdade. Na página 25 e 26 do livro arminiano A Doutrina da Predestinação, de Severino Pedro, está escrito aqui a contaminação que Dietrich Korneck fez a Jacó Arminius.
Diz aqui na página 25 que devido a esta fama e o seu prestígio como estudioso da Bíblia e da teologia, os dirigentes da igreja de Amsterdã lhe pediram que refutasse as opiniões do teólogo Dirk Korneke, que havia atacado algumas das doutrinas calvinistas, particularmente no que se referia à predestinação. Então, aqueles calvinistas, devido ao prestígio de Jacó Arminius, deram para Jacó Arminius o livro de Dirk Korneke. E, infelizmente, olha só o que aconteceu. Com o propósito de refutar Korneke, Armínio estudou seus escritos e dedicou-se a compará-los com as escrituras e com a teologia dos primeiros séculos da igreja com vários dos principais teólogos protestantes. Surge então a predestinação restrita. Por predestinação restrita, como sugere o termo, se entende a predestinação ou eleição mais ocasionada por parte do livre-arbítrio humano do que ocasionada pela soberana vontade de Deus. Então nós vemos aí a vontade do homem fica excluída, segundo o pastor Severino Pedro coloca aqui no seu livro. E de igual modo, da predestinação condicional, o que nós aceitamos e ensina que na doutrina, que na salvação humana existe uma espécie de cooperação mútua, tanto por parte de Deus, o doador, como por parte do homem, o recipiente. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Portanto, os dois cooperam para um fim. Tiago 4:8. Por fim, depois de profundas lutas de consciência, chegou à conclusão que Korneke tinha razão. Armínio passou a fazer objeções às ideias fortíssimas de Calvino sobre a predestinação incondicional, tendo-se oposto a ele quanto a este particular. Bebeu, se lambuzou, se autorrefutou Jacó Arminius ao ler a obra de Dirk Korneke, amigão de Castellion. Tá? Então, Castellion não foi somente o precursor de um ecumenismo tolerante, mas de uma unidade na diversidade. Então nós vemos aí Leandro Tomás apresenta também então os seus romances, ele gosta muito de romances, e no caso na página 91 do livro de Stefan Zweig, nós vemos aqui os comentários de Sebastião Castello, exaltando Sebastião Castello. Nós vemos nos livros arminianos a contaminação que aconteceu em Jacó Arminius, concernente à predestinação. Então foi aí variados tipos de contaminação, né, pessoal, que fizeram esse pessoal exaltar as pessoas erradas, os hereges, aqueles tolerantes, né, aqueles que tinham um discurso do politicamente correto. Foi isso que aconteceu. E nós vemos aí, Stefan Zweig diz em sua obra o seguinte: possuímos apenas um retrato de Castello. Olha só, a gente só tem um retratinho de Castello, e que infelizmente é medíocre. O contraste que mais tarde se revela, tão flagrante no psíquico, já é claro no físico. O semblante de Calvino é de todo tensão, energia convulsiva e morbidade contida, que sofrega e rebelde quer descarregar-se. O semblante de Castellion é suave, é cheio de serenidade, expectante. O olhar de um inteiramente fogo e do outro inteiramente sombrio e calmo. De um lado a impaciência, que era de Calvino, né? E do outro a paciência. Aqui o fervor impetuoso e ali a energia pertinaz. De uma parte o fanatismo, da outra o sentimento de humanidade. Então nós temos aí a visão de Stefan Zweig distorcida dos fatos da realidade, colocando Calvino como quase que um demônio, né? E Sebastião Castello como o herói, contanto que o seu livro não tem uma nota de rodapé para ele confirmar o que ele está dizendo, tá? O erro de Stefan Zweig não foi somente cometer um suicídio contra a própria vida, porque ele tirou a própria vida, mas um suicídio intelectual
a deturpar a verdade histórica sobre este personagem inimigo da Reforma, que era Sebastião Castelli. Tá? O agnóstico Leandro Tomás de Almeida, né, trilha o mesmo caminho de suicídio, mas dessa vez um suicídio intelectual, quando declara em sua obra É necessário queimar os hereges. Nós vemos nesta obra É necessário queimar os hereges, né, que Leandro também exalta Castelli e apresenta declarações sobre esse personagem ancorado em Stefan Zweig. Veja o que ele diz. Zweig nota que, enquanto estudioso da Bíblia, Castelli mostra uma atitude que certamente não é recorrente entre seus pares. Diz-nos o prolífero autor do século XX. Ele, Castelli, jamais considerou como Calvino sua opinião como a única justa, e o prefácio que ele publicou mais tarde da sua tradução da Bíblia é um modelo de modéstia. Nele declara abertamente que não compreendeu todas as passagens da Santa Escritura. Olha só, ele não entendia a Bíblia, né? Muitas partes da Bíblia, mas quis discutir teologicamente com Calvino. Tá? Nele, ele declara abertamente que não compreendeu todas as passagens da Santa Escritura e advertiu que o leitor, para não confiar sem reserva no seu trabalho, né? Pois a Bíblia é um livro obscuro e pleno de contradições, e é o que ele oferece, apenas uma interpretação, não uma certeza. Que coisa linda, né? Os liberais da época, né, pessoal? Castelli, né? Dirk Corneck confundiu Armínio. Os liberais da época, né, pessoal? É bonito isso daqui, né? Ó, um livro obscuro, né? A Bíblia é um livro obscuro, cheio de contradições. Que coisa linda, né, pessoal? No próximo vídeo, eu vou continuar mostrando para vocês essas inúmeras contradições da teologia, né, católica arminiana através dos seus livros. E na questão histórica, tá? Na questão teológica não precisa nem dizer, né? Tem vários vídeos aí no canal, você pode ver. Agora, na questão histórica, né, pessoal? Eles aderem aos liberais, né? Eles aderem a pessoas que não creem verdadeiramente na Bíblia, querem se ancorar nessas pessoas, assim como fazem também os católicos, tá bom? Usando fontes que deveriam ter sido mais bem feitas suas pesquisas. Tá bom? No próximo vídeo continuaremos este belo estudo para a honra e glória de Deus. Fique na paz. Deus abençoe grandemente.